Todo mundo fala, você escreve um livro, escreve um livro. Até tem um grupo que conseguiu uma verba para financiar um livro. Só que eu tenho um contrato a ser feito. Eu só assino autorizando a fazer o livro, desde que ele seja escrito agora e seja publicado depois da minha morte. Caramba! É. Você não quer nem saber. Não, senão eles antecipam. Senão eles antecipam. Hoje eu trouxe um convidado aqui, cara, que olha, foi difícil trazer esse homem, porque esse homem é um homem muito requisitado. É um homem que está começando agora, né? Um jovem mancebo. Que é. Nossa, meu Deus. Eu quero que vocês aplaudam e recebam comigo Antônio Carlos Morandini. Já está aqui com a gente. Obrigado. Tudo bom, Mourão? Tudo ótimo. Deixa eu apertar na tua mão aqui. Cara, para mim é uma honra ter você aqui. A honra é minha. Você sabe. Estou acompanhando o programa e estou gostando. Tá gostando? Você sabe que quando eu falei a algumas pessoas, óbvio, da minha convivência, e algumas até aqui da TV, me perguntaram, quem que é o seu entrevistado do próximo programa, Marral? Eu falei, é o Mourão. Todo mundo fala, nossa, aquele tem história pra caramba. Tem muita Esse história. cara conhece tudo de todo mundo, diz, nossa, que o Mourão não sei o que, não sei o que. Só pro pessoal de casa saber, quantos anos já você tá à frente do programa Larga Brasa? 52 anos. Meu pai amado. Agora em maio. A idade da Vivi. Dia 10 de maio. 10 de maio. Mas nem se virar ao contrário, dá 25 não dá. O Mourão foi do Caio. Obrigada. Alguém aqui, tá? Não me trola. Mourão, 52 anos de Larga Brasa? 52. De jornalismo, 62. Meu pai amado. Ô Mourão, você é nascido em que cidade? Ribeirão Preto. Você é nascido aqui em Ribeirão. Ribeirão. E você começou... Posso chamar de você, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu tô aqui com o baluarte da Você comunicação vai, de Ribeirão. onda. Eu deveria Você falar vai, assim, você senhor vai me chamar Mourão. mais velho que tá aí. Que tá aparecendo. Ô Morandini, como que você começou? Comecei com 13 anos de idade no Jornal Diário de Notícias. Eu fazia política estudantil. Ixi. Eu era do Grêmio e não sei o quê, era da União Brasileira de Estudantes Secundários. E minha avó fazia crochê. Ela falou, olha, vou pagar uma escola de datilografia. Porque não tinha nada dessas coisas que vocês usam aqui, não. Tinha máquina de datilografia. E eu aprendi, e logo que eu aprendi, tinha contato com o pessoal do jornal Diário de Notícias, e eu fui chamado para fazer uma coluna estudantil. Das notícias das escolas e dos estudantes. Muito bem. Em estando lá, quando você começa em jornal, que hoje já está em extinção, o pessoal está passando tudo para o Facebook, internet, etc. Nós fazíamos o seguinte, nós tínhamos um telegrafista, você conhece telégrafo? Sim. Código Morse, que captava, através das agências noticiosas, o Night Press, Asa Press, Reuters, etc., tal, do mundo todo, captava, ele ouvia por um grande rádio daqueles da guerra, ele captava os sinais e ia fazendo as tiras, chamadas tripas de notícias. Ele ia batendo. E nós tínhamos que colocar, estava lá no jornal, já colocava preposições, artigos, etc., para compor o jornal. Estas notícias, não havia televisão naquele tempo. Assim, tinha uma ou outra, aqui nós tínhamos o canal PRF3, mas a televisão, unidade nacional, não havia. Então, o que nós fazíamos? Fazíamos isso, e essa notícia ia para o jornal, ia sair no dia seguinte, 5 horas da manhã, 6 horas. As notícias outras, que nós não usávamos aqui, ficariam para chegar no dia seguinte, ao meio-dia, pela Cometa ou pelo Rápido Brasileiro. Rápido Brasileiro. Cometa que você fala, a empresa de ônibus? Empresa de ônibus, chegava de ônibus. As notícias chegavam de ônibus? Jornais. São Paulo, tal, pelo Rápido Brasileiro e tal. Tudo pelo ônibus, não é nada de caminhão, carro, nada. Então aí eu comecei a fazer diário de notícias no ar. Pegava essas notícias e lia na Rádio Brasiliense, às 11h20 da noite. Era furo. Nossa. Ninguém tinha. Aí você vai entrando na história, e um dia que eu ia começar na
Rádio Brasiliense. Eu estava descendo a rua João Ramalho, encontrei um amigo meu, ele falou, o que você vai fazer? Eu estou fazendo lá o teste agora na Brasiliense para ser contratado. Ele falou, pode ir na PR7 que nós vamos contratá-lo agora. Aí eu fui lá, fui contratado direto. De mamando a caducando, de unha encravada, vamos dizer, a cava, unha encravada, a caspa no cabelo, tudo. Tudo. Fizemos de tudo. Era jornalismo, era polícia, política, programa Suas Ordens, tudo que você podia pensar. Caramba. Mas fiz tudo. E aí o Morandini começou. Começamos. Nessa época você começou no rádio. Quando que você começou a apresentar o programa? Tudo, desde essa hora. Desde essa época você já estava apresentando. Entrei, fui contratado. Tinha um pastor que estava fazendo o programa. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, é você que vai começar agora? Eu falei, não, vim fazer um teste. Então já faz direto. Acabou, já fui e entrei direto. Acho que ele estava doido. Você foi bem, porque eu conheço histórias de algumas pessoas que foram para o rádio, que começaram como técnico de som, office boys. Já foi mesmo, já te entregaram o microfone. Não, mas eu já fazia rádio há muito tempo. Ah, sim. Eu fazia um programa Por um Mundo Melhor, que era feito pela Igreja Católica, na 79, às 5h25 da tarde. Eu fazia. Depois apresentei um outro programa estudantil na Brasiliense. Certo? E aí você já vai estando dentro. Nessa época, você tinha quantos anos mais ou menos, Mourão? Eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos. Nossa, foi bem precoce mesmo. Muito. Estava dentro do esquema. Sabe que uma coisa que impressiona, pelo menos me impressiona, é que tem 60 e quantos anos de 2 anos. 62 anos de profissão. É. E você apresentando o Larga Brasa até hoje, você apresenta num gás que tem muito menino da minha idade, mais novo que eu, que não tem. O que você faz? O que você toma aí de manhã? Novo estilo agora, que você pega a TV, a FM 97.1, a Tati, e a 79. Sim? Antes eu fazia cedo, fazia o programa. Eu levantava às 4 da manhã, às 5 eu vinha para cá, começava às 6. Agora fechamos tudo junto, certo? Começa a meio-dia até multiplataformas da TV Tati. Multiplataformas da TV Tati. E esse gás que você tem, o que você toma de manhã? Porque o Mourão, velho, é sério, o cara tem um gás para apresentar o programa. Não é à toa que teu programa chama Larga Brasa mesmo, porque você larga a brasa mesmo, né? Mas sabe o que é? Tem hora que você fica meio enxuriçado com a notícia. Eu falasse em português, claro. Não é possível. Você vê agora. Hoje, por exemplo, esses dias agora, eu vi que foi encaminhado um projeto para a Câmara para fazer um convênio com uma empresa de Campinas para regular o preço da água de Ribeirão. Peraí, meu. Será que nós não temos gente competente aqui para regrar o preço da água, para analisar? Precisa chamar o pessoal de Campinas? Que vê se tem Guaraná aqui. Nada disso. Isso daí é uma... como se diz... É uma forma de você vender o Daerp por tabela. Entendi. Meu, que é isso? Não é possível. Então, ninguém vai engolir essa. Nem com azeite extra virgem. Ô, Vivi, como que tá a enquete aí? O pessoal tem falado mais coisas? Tem, olha, vamos lá. Pessoal de várias cidades, olha só. Gustavo Conte, de Pitangueiras, respondeu assim: o que eu mais gosto são minhas amizades. Eu sou de Pitangueiras. E o que eu menos gosto é a falta de opção de divertimento, cultura em geral muito precário e a falta de emprego. O Rafa, para quem não sabe, o Rafa Valverde mora em Bebedouro. Se puder cortar uma câmera lá para ele, eu quero saber de você, Rafa. Em Bebedouro, o que você mais gosta, o que você menos gosta na tua cidade? Você me pegou de surpresa, Marlon. Então inventa, não brincadeira. Suco de laranja. É verdade. Não é mais suco, viu? Faz um tempo já, viu? Não tem mais agora? Não tem mais laranja? Tem, mas não é mais daquele jeito como era. Mas eu gosto muito das pessoas. Vocês ao meu redor são muito acolhedoras. E por outro lado, a entre pessoas do meu meio musical. Ricardo. Mas Rafa Valverde só tem um. Eu ia falar, não sei se pra ele é assim, porque eu cheguei lá, tem caminhões, tem trailers, tem banners, a cidade inteira. Rafael Valverde. Tem capa de revista. Eu falei, nossa, um dia a gente vai ser assim, né? Vai ter um Rafa... caminhão do Fala Marral indo viajar por aí. A Vivi, a gente tem um grupo no WhatsApp
E o pessoal fica mandando. A Vivi foi lá essa semana, tem caminhão com a foto do Rafa até. É, Rafa, Valverde tá. chiquérrimo. Valverde. E você, Mourão, na tua opinião, Ribeirão Preto, se bem que você mora em Batatais hoje. Hoje estou morando na chácara. Mas vamos falar de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, melhor e pior coisa de Ribeirão? A melhor coisa de Ribeirão é o povo. Por mais que se fale do povo, o povo é amigo, recebe bem. O povo, para Ribeirão Preto ser igual ao Rio de Janeiro, sem tirar aí a questão da violência, ou sem impor a questão da violência, a receptividade do povo, o calor de Ribeirão Preto. Só falta uma praia para ser igual ao Rio de Janeiro. Nossa. É verdade. Mas aí vai na prainha de Sertãozinho, que é aqui do lado aí, ó. Tudo certo. Falou Dom de Sertãozinho agora. Aqui teve um vereador que queria fazer uma praia no Rio Pardo. O Negrão Azevedo. Mas ele não conseguiu. Mas é que a história, só falta uma praia. Porque hoje os condomínios tentam dar a opção de lazer que você não tem na cidade. Se você tivesse uma opção de lazer, haveria muito mais congraçamento, mais união, etc. Ribeirão Preto, o povo é muito bom. É muito bom. Eu achei que você falou do Rio por causa do calor, né? Porque 40 graus do mesmo jeito. Agora, a violência lá agora tá demais. Feia. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, na Asa Press, há muito tempo atrás, e, olha, eram outros tempos. Você ficava na madrugada, você ia para o Beco das Garrafas, você ia para onde fosse, era uma delícia. Você podia caminhar em qualquer lugar, na praia, lá Ipanema, onde você quisesse. Não havia problema. Você acha que agora, vamos já aproveitar o gancho que você está falando do Rio, você que é um cara que viveu muito, você viveu na ditadura, você sabe Sim. como foi. Agora, o Rio de Janeiro, os militares lá assumindo a segurança. O que você acha que vai acontecer? Nada. Nada. Morandini, você acha que isso foi um marketing em pleno ano eleitoral? Porque faz uns 2 anos que tem projetos aí para melhorar a segurança lá, sim ou não? O problema é o seguinte, o Rio de Janeiro, olha, é endêmico. Desde que quando D. João VI veio para o Brasil, ele trouxe uma cambada de cidadão que vivia às custas do Estado. Então, veja, o pessoal que chegou da corte tinha o seguinte objetivo e a máxima deles era o seguinte: quem parte, reparte, não fica com a melhor parte, não tem engenho e arte. Então, isso daí já estava bem definido que o cidadão que estava num cargo importante, se ele não pegasse e repartisse com os de cima, já estava. Ele não ia se manter no DNA, entendeu? E outra coisa, lá quando alguém, claro, isso não é geral, mas você tinha muito disso. Quando alguém, por exemplo, é pego, ele não é criticado porque fez, é porque foi pego. É. Você entende? E quem critica é porque não ganhou junto. Exatamente. Ai, isso. Tududum. Eu conheci um cidadão que ele havia feito uma concorrência de clipes e comprou tanto clipe, mas nem que ele fosse usar o resto da vida, ele ia Usar. Ter tempo. E aí ele foi condenado a pagar porque denunciaram e tal. A família não ficou brava porque ele fez a história Não do é porque clipe. deixou saber. Foi porque deixou saber. Assim que E porque funciona. não corrompeu os outros para ele poder ficar livre. Brasil. Ora, não estou dizendo que todas as famílias sejam assim, mas estou falando que aqueles que assumem determinados cargos assim procedem. Agora, nós temos aqui também, né? Nós não podemos cuspir para cima, porque aqui nós estamos passando por uns momentos meio difíceis, né? Você acha que essa renovação que teve na Câmara de Ribeirão foi uma renovação benéfica ou não? Porque mudou pra caramba, mas mudou mesmo? Nem benéfica, nem maléfica. O problema maior é o seguinte: o pessoal que aí está pode ter muita boa vontade, mas não tem uma assessoria que lhes dê opções para ser bons legisladores. O grande problema não é ser vereador, não é ser despachante municipal, é ser bom legisladores. Lex legis vem do latim. O que quer dizer? Legislar, fazer leis. E leis são aquelas leis que não têm endereço certo,
mas tem o objetivo maior de dar à cidade as regras para o seu dimensionamento para o futuro e mais, para que haja, por exemplo, a facilidade para o governo central administrar, para que o povo não seja penalizado, porque hoje a gente vê que os outros roubam e o povo paga. É a história da Petrobras. Por que estão aumentando o preço da gasolina todo dia e vem o álcool, que não tem nada a ver com a gasolina, atrás, né, para dar ênfase aí aos interesses financeiros de um grupo? Por quê? Porque roubaram a Petrobras, acabaram com a Petrobras. E agora, o que tem que fazer? Eles têm que repor o dinheiro. É isso. A verdade é Quem essa. paga tudo isso? Olha para o espelho. Simples assim. Olha para o espelho. Você vai ver quem paga. Moura, a gente tem um vídeo do seu novo formato do Larga Sim. Brasa, que agora o Larga Brasa é multiplataforma, Sim. né? A gente estava comentando aqui. Ele passa na TV, na rádio. E no Facebook, Na nas internet. 2 rádios, uma AM/FM, São 4 formas de ver, e ver as e ouvir. outras mídias sociais que vêm por lambuja. O Larga Brasa ele passa diariamente. De segunda a sexta, Segunda a sexta, que horário? das 12 às 13 horas. Vamos jogar esse vídeo aí, um trechinho do Mourão apresentando Larga Brasa aqui na nova TV Tati? E aí são os bancos que financiam as campanhas por debaixo dos panos. Terceiro, quando viram que não iam ter votos, essa cambada que está aí, simplesmente inventaram vamos assim dizer, a exclusão do Rio de Janeiro dos meios constitucionais e fizeram lá a intervenção, porque com a intervenção não se pode mexer na Constituição. É uma cláusula que existe que enquanto estiver algum Estado, algum órgão da federação com intervenção, não se pode mexer na Constituição e deveria ter, aí sim, uma emenda constitucional para poder mudar a questão da Previdência. Rapaz, Mourão, como é que você fala? Acorda, Brasil! Acorda, Ribeirão! Que isso, hein? Que isso, hein? Por favor, gente, eu começo aqui. Mourão. Agora, você ouviu o que eu falei? É uma coisa fácil. Por que eu tenho essa coisa mandada que encaminharam para nós aí de presente de grego também? A outra era ruim, esse é péssimo. Nossa. Então é o seguinte... Não, e o outro ainda pior. O que vai ainda. sobrar E o outro para pior nós, ainda. cara? Então é o seguinte: o que fizeram? Bolaram essa intervenção no Rio de Janeiro, porque aí, votado pelo Congresso, bloqueia qualquer mexida na Constituição. A gente sabe. Aí o que acontece? Eles não podem fazer... Aprovar a reforma da Previdência. Exatamente. E vou lhe contar. Eu fiz uma entrevista, pessoalmente, a questão de uns 2 meses, com o Carlos Gabas. Ele estava naquelas maracutaias da Dilma. Estava nas maracutaias da Dilma. Mas ele foi ministro da Previdência. E mais do que isso, 33 anos funcionário da Previdência. E ele me disse com todas as letras, a Previdência não é deficitária. O que acontece também é uma coisa, será que o governo paga a contribuição patronal que ele tem com os funcionários públicos? Será que o governo federal devolveu o dinheiro da ponte Rio-Niterói que ele pegou da Previdência para fazer? Será que ele pegou o dinheiro da Transamazônica? E será que ele pegou as roubalheiras todas que aconteceram no INSS? E quantos que hoje estão aí mortos pagando a aposentadoria? O INSS paga para os mortos. Se levantar do cemitério, tem uma legião aí. Será? É isso. Será? Agora, que déficit não tem. Porque aquela história... Vocês sabiam o que aconteceu esse ano? Sabiam? quê? O governo Temer, esse ínclito, impoluto e honesto presidente... Honesto eu sei o que significa.
Os outros dois eu vou... Então eu vou te contar. Peraí que eu vou pôr Você no Google pergunta aqui. só na Polícia Federal o que é a Operação Fênix. Aí você vai saber. Ah. Não é essa a última, tem uma outra primeira. Então é o seguinte: o senhor Temer fez os cálculos e havia constatado que o salário mínimo estava muito alto. Muito O alto. aposentado estava ganhando muito. Nossa. E ele ia ganhar mais do que os índices inflacionários. Ah. Eles iam reduzir o salário mínimo, que já é o mínimo minimorum, em R$10. Aí eles viram que ia ficar feio, aumentaram. Um imposto, alguma coisa. Não, aumentaram, fizeram um aumento aí. Fiz um aumentozinho? Para você cair na faixa do imposto de renda e pagar mais, né? Não, mas não é isso, isso daí é brincadeira. É brincadeira. Eles roubam de qualquer jeito. Morel, Só uma coisa, uma pode perguntinha para eles. Por que eles não atualizam a tabela do imposto de renda para quem paga o imposto de renda? Por que eles não atualizam a tabela? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece muito, Morel, muito de vários assuntos e não fica preso só a Ribeirão. A gente está falando de um assunto nacional. Já teve... eu lembro de você que já foi candidato a prefeito aqui em Ribeirão e eu quero até falar sobre essa eleição. Eu já fui prefeito daqui por pouco tempo. Eu tinha 29 anos. E... Como que foi essa experiência? Muito boa. Foi boa? Foi boa. Foi boa porque o que eu fiz? Eu ia ficar pouco tempo. O que eu fiz? Abri as portas da prefeitura para o povão falar comigo. E você sabia cada uma, meu. Sério? Pelo amor de Deus. Mas isso seria o certo, né? Não, O político realmente ouvir a população. Eu vou ficar pouco tempo. O que eu vou fazer? Vou ouvir o povo. Né? Político só fala que vai ouvir o povo na eleição. Depois... Aí o que aconteceu? Nasce da terra. E eu coloquei assim um bancão lá na prefeitura e o pessoal vinha vindo e ia pulando, dando uma bundada assim para cima, para baixo, para falar comigo. E ficou um cidadão para trás, com a maletinha para trás. Quando chegou, eu falei, o senhor ficou aí, deixou todo mundo passar na frente. O que o senhor queria falar comigo? Eu vim falar para o senhor. Eu sou advogado da 3M, doutor Tarcísio, está aqui meu cartão. Perfeito. Eu estou dizendo para o senhor que eu vou levar a minha empresa para Araraquara. Vou deixar de... Por quê? Porque aqui não tem jeito de eu construir. Eu vou fazer num lugar, vem uma turma da prefeitura e fala que aí não dá diretriz. Diretriz é as coordenadas para eu construir. Aí vem a outra turma e fala assim, se você fizer lá, não tem diretriz. Aí vai para o outro lado. E ficam grupos brigando e eu não tenho mais condições de fazer. Eu falei, o que você precisa? Eu preciso que o senhor me dê um documento que eu posso instalar a 3M até na Praça 15. Eu falei para ele, eu dou. Ele caiu de quadro. Mas como? Desde que o senhor me pegue uma declaração do FESB, Fundo Estadual de Saneamento Básico, dizendo que o senhor não é agente poluidor ou que vai tomar todas as medidas e salvaguardas para que não seja poluidora. Eu estou esclarecendo para o senhor, ele falou. Eu não quero pôr na Praça 15, eu quero acabar com essa ladruagem. Aí eu dei para ele a declaração, dei para ele não, falei, o senhor vai buscar no FESB e traga aqui. 4 horas da tarde ele estava lá. Às 4h30 eu estava dando documento para ele. No dia seguinte, ele fechou o negócio e foi em Bonfim Paulista. 2.500 empregos. 2.500 empregos. Naquela época. Hoje tem menos, porque aquele tempo tinha xerox, tinha aquele negócio todo, eles faziam fita, cassete, fazia tudo aqui. Então... Mourão, como que foi a sua carreira política? Bom, como que você analisa? Nesse ano, 1968, eu era radialista, estava no Larga Brasa há 2 anos, e nesse ano, em outubro, faz 50 anos que eu fui a primeira vez eleito. Você não pretende mais? De jeito nenhum. Não. Não, chega. Já dei minha contribuição. Aí o que aconteceu? 50 anos atrás, 1968, eu tive a maior votação da história de Ribeirão Preto, comparativamente ao número de eleitores naquela época. Eu tive, em 1968, em outubro, 4.820 votos. Uma votação expressiva, pra caramba. Foi a maior votação. E eu fui, inclusive, o presidente da Câmara, que dei posse ao prefeito Nogueira, pai do Nogueira, ao Domingos Isaac, que ninguém fala nele, era o vice, e aos vereadores.
Entendi. Foi naquela época. Entendi. Qual foi a maior... Eu estou perguntando porque o nosso programa tem muita gente que assiste de várias idades, de várias faixas etárias. Tem uma galera que está assistindo a gente que te conhece há muitos anos e tem gente que é mais novo que está te conhecendo agora, né? E é normal isso acontecer. Os mais novos não gostam de velho. Ah, é nada. Fala Rapaz. assim, Se quem não gosta for de os velho. velhos, Quem gosta de velho é reumatismo. Morandinho, nós gostamos sim, nós gostamos tantos que essas pessoas de sucesso que a gente convida, né, chefinho? É Sim. porque a gente, um dia, quando crescer, a gente quer ser assim também. quer ser Então a velhos gente quer bons saber também. tudo sobre o percurso dos ricos. Você é bem pequenininha, né? É verdade. E Mourão, Mas bonita é. tem uma história que eu fiquei sabendo que numa das campanhas eleitorais, quando você foi candidato a prefeito, uma história que você, não sei se sofreu um infarto, ou teve um princípio de Foi, infarto. 2004. Foi a última. Até em função de algo que pediram para você fazer e você não quis. não. Você pode abrir essa história para gente? Não, foi o seguinte, uma equipe de marqueteiros que queria... Foi na eleição quem ganhou foi o Jabali? Ou Não, foi no Gasparini. Foi Gasparini. Sim. Gasparini. E eu estava do outro lado. Não que eu tivesse brigado com ele, mas eu estava num outro Correndo. partido e tal. Sim. E o que aconteceu? A equipe de marqueteiro queria que eu falasse mal do Gasparini, dizendo que ele era desonesto. Falei, não é. 30 anos que eu conheço. Você pode falar tudo que o político tem, assim, que não seja desonestidade. Vamos dizer que o político gosta mais dele de qualquer Fala que um. ele tem mau hálito, Não, fala não, qualquer isso- coisa, só não fala Eu mentira. nunca cheguei tão perto assim. Mas, entendeu? Ele... Entendemos. Tem gente que ele- chega. Sim, mas o problema é o cangote. Então é o seguinte, desse aí que você falou, né? Então o problema é o seguinte, eu quero dizer que eles queriam que eu atirasse no Gasparini, porque havíamos ganho o primeiro turno e era para destruí-lo. Falei, não faço isso. Aí foi um pau, uma briga. Vocês são Mas- amigos, não são? Você e o Há Gasparini? muito tempo, trabalhei junto com ele. Fui presidente da CETEP, presidente da Coab, fui da Secretaria do Bem-Estar Social e admiro muito. Gasparini tem um passado ilibado. Entendi. E aí eles queriam que eu metesse pau. Mas eu fiquei louco da vida. Mas eu fiquei tão bravo onde eu estava, numa gravadora, que me deu um infarto imediatamente. Meu pai, durante a campanha. Não durante a campanha, não, na hora do quebra-pau. Não faço isso. É injusto. Eu, por exemplo, falo muita coisa no meu programa. Tudo você pode ver que existe uma base. Tanto é que eu tive 486 fitas apreendidas e nunca tive um processo por crime de opinião. Sempre que eu falei, existia um item chamado exceção da verdade, que é aquele que, se provar o que você fala, simplesmente você repercute as penas da lei que alguém quer contra você, contra ele próprio. Então, alguém que tentou te processar, se você provar o que você falou, passa para ele a pena. Entendi. Então, nessa altura, o cara regride, né? Ainda sobre o Gasparini, é verdade que vocês fazem serenata junto, é isso? Nós fizemos muito. Fizeram muita Fizemos serenata? muito, fizemos. Vocês eram, Ai, que coisa, não Mas se na fazem, época mas- vocês eram solteirões? Como que é? Conta essa história aí pra nós aí. como Não, que é? a gente... Não, conta aí. Conta... A mim pessoal não de casa quer compromete, saber. mas... Não Como se que é? fazem mais homens Os, como os antigamente. novinhos Olha que aí, coisa linda, Nós gostamos. serenata, A gente ia Morandinizinho, fazer serenata. Morãozinho Fizemos serenata e até em Gasparzinho. Nós fizemos serenata até no cemitério. Serenata cemitério. Foi, mas era mais novo, né? Mas como? Vocês queriam pegar quem? Não, não. A gente menos- fica... Nós ficávamos Eles gostam de- nos Campos Elíseos. A turma de garoto, né? Aquele tempo era paletó, gravata. Você ia- Andava bonitão. Não, né? era... Hoje os caras metem um short e um chinelão. Não, aqui, você vê a menina bonita e o cara de chinelão. Aí não dá, né? Aquelas calças tudo rasgadas. Hoje é assim. Aí, então, o que acontece? Nós estávamos na Praça Santo Antônio e tinha um cara que cantava bem pra caramba. E nós falamos, você não tem coragem, você não tem. Você tem coragem de fazer uma serenata no cemitério? Tem, então vamos lá. Aí nós, pela rua Flávio Shoa, o muro era menor, nós pulamos lá e fomos lá. E o cidadão que cantava, ele cantou bonito, vestida de noiva, aquela música de antigamente, né? Com véu e grinalda, lá vai esmeralda, casar na igreja. Cantou, tal. Quando terminou de cantar, saiu não sei de onde
Um bater de palma. Pá, pá. Ó, Meu Deus, que susto, que medo, né? No plano cemitério. E aí? Sumimos. Mas não ficou um. O violão foi... E outra coisa, você não viu sabe chamar, Jesus? né? Chamamos Jesus de Genésio, pulamos o portão e o portão tinha umas grades. E o paletó às vezes ficava preso na grade e o cara falava, me pegou! Me pegou. E era isso. E é verdade. Aí nós fomos, aí depois na pracinha fomos conversar para ver o que foi. No dia seguinte nós fomos no cemitério para saber de onde saíram aquelas palmas. Foi de um bêbado que morava numa capelinha daquelas de enterrar defunto lá, aquelas capelinhas. E ele ficou lá. Ele acordou com o barulho e bateu palma. Só que nós não sabíamos que era o defunto, né? Mourão, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer. Nosso tempo está terminando, mas eu quero de bate-pronto. Vamos ver se você consegue me responder de bate-pronto. Tá? Na tua opinião, qual foi o melhor prefeito da história de Ribeirão? Gasparini. Gasparini? Foi. Na sua opinião, a Sevandi já acabou com a corrupção de Ribeirão ou ainda não? Não. Continua normal? Continua Não existindo. é isso, não continua normal. Mas aquela história ainda tem resquícios. Entendi. Claro que o pessoal está com mais medo. Essa aqui você pode comentar, tá? Você nunca pensou em escrever um livro de tudo que você sabe? Porque o Mourão, ele... Gente, eu não sei quem é que conta as coisas pro Mourão. Quem é? Porque ele sabe tudo da vida de todo mundo. Ele sabe das leis. Ele sabe que fulano de tal não pagou o imposto de não sei o quê. Cara, tudo chega na cabeça desse homem. Tudo. Quem que é a fonte? Fala pra nós aí. Todo mundo, né? O WhatsApp agora é bom. O WhatsApp do é Mourão tá fácil. bombando. É o seguinte, eu escrevi um livro. Todo mundo fala, você escreve um livro. Até tem um grupo que conseguiu uma verba para financiar um livro. Só que eu tenho um contrato a ser feito. Eu só assino autorizando a fazer o livro, desde que ele seja escrito agora e seja publicado depois da minha morte. Caramba! É. Você não Porque quer nem senão- saber. Não, senão eles antecipam. Senão eles antecipam. Então você sabe muita coisa. Esse homem aí sabe bastante Senão eles coisa. antecipam. Ele sabe. Mourão, te agradeço muito, Muito obrigado. por você Desculpa a estar aqui com a brincadeira gente. Não, aqui. cara. Calma. Imagina. Morandini, de verdade, é muito bom conversar com você, porque você é uma pessoa que tem história e você... Não contamos tudo, hein? Não sabe. Não, gente, vamos marcar aqui. Não tem aquelas temporadas, tipo Semana do Tubarão? A gente vai fazer a Semana do Mourão. Nós vamos gravar 6 programas seguidos só falando com o Mourão, porque tem história. Nossa. Aqui é só de botar o tema aqui que nós vamos embora. Tá? Não é verdade? Você viu. Só não contei toda a história do Gasparini, das serenatas, porque senão... Eu consigo mais um tempo, se você quiser contar. Não. Deixa os detalhes para Só o falando livro. do cemitério. Deixa os detalhes para o livro do Morandini. Obrigado pela tua presença. Obrigado a você. Tá bom? Um abraço, Mauro. Fica à vontade para voltar. Obrigado, Vivi. Obrigado a Obrigada todos a vocês. você. Fica à vontade para voltar. Obrigado, pessoal da produção. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Também dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais!